Não tô enxergando nada, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Ai, vou colocar aqui, depois eu falo. Bom dia, Lu. Você conseguiu entrar, amigo? Lindo. Oi, Dante. Bom dia, Terezinha. Bom dia, gente. Gente, eu tô num lugar tão mágico. Casa do meu tio. Oi, Cox. Lucas. Vai entrar na exposição, sim. Tira foto de tudo. Por favor, me manda aqui. Pudesse, tava aí contigo, amor. Bom dia, Nani. Oi, Paulinha. Oi, Silvinha. Bom dia, gente. Tá tudo bem agora. Bom dia, Amador, seu lindo. Oi, papai. Oi, Mona Lisa. Bom dia. Gente, olha que lugar. Eu vou mostrar pra vocês porque vale a pena. Olha só isso. Oi, Debs. Olha só. Olha esse lugar. Bom dia, Bira. Oi, Catarina. Ali, ó, é a Pedra do Baú. Eu tô no sul de Minas. Demais, né? Eu acordei antes do sol nascer e aí eu vi o sol nascer aqui, nesse lugar. Tem umas fotos lindas, depois vocês dão uma olhada. Minha Serena tá aproveitando o sol, tava deitada agora, levantou. Tem um rapaz aqui fazendo um banquinho de madeira, então por esse barulho que vocês estão ouvindo de serrinha, é um rapaz fazendo uns banquinhos pra cá. Para essa casinha. Meu tio aluga essa casinha aqui para Airbnb. E aí eu vim pra cá essa semana com a mamãe e com o papai. Ó, a Serena deitou. Ó, ó, coisa mais gostosinha no sol. Bonitinho. E aí tô aqui, nesse lugar mágico, exatamente pra gente relaxar e lembrar um pouquinho. Ai, delícia em Taubaté. Poxa, Deb, se eu pudesse. Bem que ia mesmo. É um perto longe, né? E aqui eu tô no meio do mato, tô perto de Campos, só que não, são 80 quilômetros de Campos do Jordão. E hoje eu tenho pacientes à tarde, amanhã também, mas mamãe e papai estão aqui na casa do meu tio do lado, aproveitando lá um pouquinho. Eu vou tirar bastante foto e mostrar pra vocês. Enfim, vamos lá. Bom, gente, eu queria contar um pouquinho pra vocês. Tem muita gente me mandando mensagem. Oi, Bia. Oi, mamãe, Gabi, Marinha. Mandando mensagem para falar sobre aquecimento vocal, como é que faz aquecimento vocal. Eu falei, gente, é muito simples. O aquecimento tem que ser feito todos os dias um pouquinho, né? A gente tem que pensar nisso. Toda hora a gente tem que pensar nisso, que a gente tem que fazer aquecimento vocal, nem que seja o básico. Se você nunca fez fono, vamos pensar em fazer aquecimento vocal diariamente, né? Faz um básico. E aí, eu vim conversar com vocês a respeito do que é o aquecimento vocal, como é que é feita essa prática diária, né? E aí, e pronto, Serena latiu pela primeira vez, ela viu um cavalo, gente, olha isso. Ela tá aqui e tem o cavalo que tá vindo aqui. Olha lá, ela viu um cavalo, eu acho que é um cachorro grande, né? Nena, é um cachorrão, Nena. Ai, gente, que bonitinho. Oh, Debs, obrigada, amor. Linda. Então, vamos lá, gente. Então, o que é aquecer a voz? A gente tem que pensar em aquecimento quando a gente aquece, ou seja, aumenta a temperatura do músculo. Quando a gente pensa em elasticidade da musculatura, em vibração mesmo, né? Com relação às pregas vocais, elas têm que vibrar de maneira correta. Em velocidade da fala, em altura, né? Em timbre. É tanta coisa para a gente pensar quando a gente vai falar que a gente não tem que pensar, né? A gente tem que fazer os exercícios diariamente para que quando você precisar trabalhar a sua voz, você simplesmente faça, sem pensar em nada. O teu corpo é muito esperto e muito inteligente. Ele vai com certeza nos lugares mais tranquilos com relação a essa produção da fala, se você usar isso o tempo todo. Vamos imaginar uma atleta qualquer, né? O atleta treina todos os dias para ele conseguir chegar no ponto que ele precisa, né? Ou seja, no dia do treino, ele não tem que pensar nisso. Ele não tem que pensar nisso. Ele simplesmente tem que entrar e fazer o trabalho dele acontecer. Imagina se uma cantora entra no palco sem saber a letra, sem estar preparado para aquilo, né? Então, gente, vamos pensar nisso. Vamos cuidar todo dia da voz. E aí eu resolvi falar hoje sobre vibração de língua.
é uma coisa tão simples, tão básica. E que se a gente fizer todos os dias, a gente arranja uma organização muscular tão bacana que vocês não têm noção. Olha só, o que é vibrar a língua? É você colocar a língua no céu da boca, a pontinha da língua no céu da boca, né? E fazer aqui, ó. Não é todo mundo que consegue fazer isso, tá? Mas dá pra treinar. Dá pra gente treinar, pra gente conseguir alcançar essa otimização de movimento, tá? Como é que eu treino pra fazer isso? Se você não sabe vibrar a língua, você vai fazer aqui, ó. Tra, 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 até você conseguir fazer tra. Pode estalar a língua todo dia, bater a língua no céu da boca. Tem que mexer a ponta da língua pra gente vibrar a língua, tá bem? Outro dia eu tive uma paciente, gente, que ela não fazia vibração de língua. Sabe aquela pessoa que fala arara? A pontinha da língua tá aqui embaixo, arara, né? E aí a gente começou a fazer um monte de exercícios de língua e ela começou em 2 semanas. Ela passou a falar arara. E ela entendeu que a pontinha da língua tem que trabalhar. Tá? Quando a gente faz isso acontecer, o que acontece? A gente otimiza o movimento e depois a gente põe na prática, o que é mais difícil ainda, né? Depois, sei lá, de 20 anos fazendo o mesmo exercício para falar arara lá atrás, ela vai ter que mudar isso, né? E isso é muito difícil, tá? A automatização é muito complicada. Então, para que serve a vibração de língua? Eu tô com um papel aqui na frente, tá, gente? Tem um monte de pergunta, então eu vou respondendo. Para que serve vibrar a língua, gente? Para aquecer a voz, né? Se eu aqueço a voz pensando em movimento aqui, põe a mão aqui na garganta e faz aqui, ó. Vocês vão ver como vibra tudo aqui, tá? Então, além de aquecimento, ela promove uma vibração nas pregas vocais. Esse movimento promove uma vibração nas pregas vocais que drena a prega vocal. Então, quando a gente acorda e a gente está com o rosto com aquela cara de travesseiro, sabe? Que a gente tá tudo amassadinho, não sei o quê. Pensa que a sua garganta tá desse jeito também, tá relaxada, ela tá se organizando para começar o dia. Então ela tá amassada, cheia de líquido, relaxada. Então o que a gente tem que fazer? Vibrar a língua, tá? Pra gente drenar essas pregas vocais que estão inchadinhas, cheias de líquido. E aí você drena um pouquinho. Ao mesmo tempo, elas batendo uma contra a outra, o que vai acontecer é que você faz um aquecimento muscular acontecer, um aquecimento de fato do músculo, tá? Em temperatura, tá? E aí quando você faz você tem um alongamento também dessas pregas vocais, que é isso que a gente precisa. Então, por que não é todo mundo que consegue fazer, né? Na verdade, tem umas pessoas que não conseguem fazer por falta mesmo de movimento muscular de língua. E tem gente que não consegue fazer porque o freio lingual é muito curtinho, tá? Então a língua não vai para o céu da boca. Quando a gente fala que a língua é presa, gente, é aqui, ó, que a língua não sobe, a pontinha da língua não vai para o céu da boca, tá? Isso é língua presa. Quando fala aqui, ó, lá, lá, em vez de falar lá, 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 tá bem? Então esse é o grande negócio. Muita gente fala assim, eu tenho língua presa, e a língua faz aqui. Tá aqui em cima, não tá presa. Tá? Ela está com uma dificuldade de mexer, então tem que trabalhar o movimento da língua, ok? Bom, o que a gente faz? Quando a gente não consegue vibrar a língua, vai ficar sem aquecer a voz? Não vai. Vibra o lábio. Aí me perguntam, só vibramento é ótimo. Só vibração de língua funciona? Funciona. Só vibração de lábio funciona? Funciona. Mas, gente, é muito importante a gente fazer as duas coisas. Quando eu estou vibrando língua, além de eu estar dando habilidade para a musculatura da própria língua fazer uma articulação melhor de movimentos, né? Pontos articulatórios, eu estou aquecendo a garganta. E quando eu faço se você puser a mão aqui, você vai sentir uma vibração, mas é menor, tá? É uma vibraçãozinha menor. Mas vocês têm noção que vocês estão mexendo com essa região toda aqui de articulação? Lábio, né? Então a gente precisa trabalhar e para aquecer a voz. Quando a gente fala em aquecimento vocal, não fica agarrado só na certeza que só a garganta tem que funcionar. Tudo tem que funcionar. Às vezes a gente vê que de manhã a gente está com preguiça e aí a gente faz aquela voz, a voz fica baixa, a articulação fica pequenininha, tudo, né? Tudo aqui articulando grande e fazendo os exercícios acontecerem diariamente. O que vai acontecer é que vocês
vão ter uma habilidade muscular para quando começar a falar, sem pensar, que a articulação fica muito mais solta, tá bem? Então, tem que fazer as duas coisas acontecerem. Mas, se não consegue fazer um, faz o outro. E outra coisa, tem gente que não consegue vibrar lábio. O que que faz? Gente, eu falo sempre para as pessoas, põe a mão aqui, ó. Põe aqui, tá? Faz de alguma forma para você conseguir fazer essa vibração de lábio acontecer, tá? Depois, o nosso corpo começa a entender como é que funciona e aí você vai fazer sozinho, tá? Então é importante fazer isso. Há 10 anos, 11 anos, eu comecei a trabalhar com dublador, né? E aí eu vi a necessidade que eu tinha de fazer alguma coisa ser rápida, né? Eu precisava aquecer a voz das pessoas de forma muito rápida. Porque se não fizer alguma coisa rápida, as pessoas não fazem, tá? Então a gente tem que pensar em vibração de língua. Opa, Vera, que lindo você falar isso. Treinei e agora consigo. Sua linda. É isso, gente. É treinar, treinar, treinar. Lábio e língua, tá? Quando eu comecei a trabalhar com voz, né, de forma mais profissional, eu vi a necessidade que vocês têm de terem movimentos rápidos, precisos e que de fato fizesse toda a diferença na vida de vocês. E vibração de língua é isso, tá? É esse lugar. Não tenho tempo, vibra a língua. Ah, não dá tempo, vibra a língua, vibra lábio, tá? Tá no carro, vibra a língua, vibra lábio. Tá no ônibus, vibra a língua, vibra lábio, tá, gente? Precisa fazer. Se vocês fizerem 5 minutos de exercício por dia, é extremamente importante, é extremamente válido para o resto do dia, tá? Só isso já deixa uma aptidão muscular absurda, tá? Não sai acordando e falando com o cachorrinho, né, com a pessoa que está do teu lado, nesse lugar aqui, tá? Esse lugar é um lugar de estiramento de prega vocal, ou seja, você está pondo ela pro agudo pra caramba, forçando a barra para, na verdade, você tentar fazer o movimento acontecer sem estar com aquecimento vocal, tá? Então, vamos treinar a vibração de língua todos os dias, vibração de lábios todos os dias. A gente aquece e deixa a musculatura apta a começar o dia, tá? Se você é um profissional da voz que usa de fato a voz de forma atlética, né? Aí sim você vai precisar de um atendimento de repente de fono, né? De uma escola da voz, porque na verdade você vai... Gente, que ventinho! Você vai precisar de mais especialização em todo o seu trabalho vocal, né? Aí é uma coisa muito mais dirigida. Mas se você trabalha simplesmente com a voz o dia inteiro, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala o dia inteiro, eu preciso ter esse aquecimento vocal diário, tá? Então eu me propus no início do ano a fazer um aquecimento básico com vocês, todos os dias às 10 horas da manhã. Então, 10 horas eu levanto nada, eu acordo antes das 6, mas enfim, eu venho pro Instagram e faço um aquecimento vocal básico que tem vibração de lábio, vibração de língua, né? Isso tudo acontecendo aqui de forma muito específica, alguns movimentos de língua tal, de forma muito específica, menos de 5 minutos a gente tem uma aptidão e a gente faz com que isso torne-se rotina e a rotina, no final das contas, faz com que a gente sinta falta quando a gente não tem. Tá? É engraçado porque, por exemplo, eu acordei hoje, fui lá para casa do meu tio e fui tomar café e tal, comecei a falar e eu falei, gente, que engraçado, sentindo falta de fato de vibrar a língua, de cuidar desse aquecimento vocal acontecer logo cedinho, tá? Antes de começar a falar de verdade, porque eu tava lá tagarelando, né? Saudade dele danada, fala pra caramba. Enfim, olha só, qual é o melhor momento da gente fazer isso? Bom dia, Pri. Qual é o melhor momento da gente fazer aquecimento vocal? É a hora que acorda, gente. Então, eu ouço muita gente falar assim, nossa, Lu, eu não tenho tempo. Gente, são 5 minutos. Acorda 5 minutos antes, senta na sua cama, faz vibração de língua, faz vibração de lábio e começa o dia. 5 minutos. Eu não estou brincando. Não é exagero. Quem faz, sabe, sente a diferença. Tá? Então, acorda um pouquinho mais cedo e você vai sentir os benefícios que isso te traz. Tem gente que acorda mal-humorada, não quero assunto, aproveita para esse momento fazer, ó, tipo assim, não fala comigo, né? Ou então, quem acorda bem-humorado, acorda 5 minutos antes para depois fazer os movimentos acontecerem de forma, um mosquitão, de forma efetiva para depois você conseguir falar. Eu tinha um paciente há alguns anos que ele já acordava cantando Mariah Carey. Então eu falava, meu filho, pelo amor de Deus, vibra só um pouquinho a língua antes, né? Porque senão pode machucar, tá?
Se vocês puderem, faz, por exemplo, acordou, faz 5 minutinhos só, tá, de vibração de língua. Então você vai fazer o reto, o agudo e grave, põe o queixo no peito, faz o reto, agudo e grave, dá uma cantarolada se você quiser, ou então faz a melodia de uma música acontecer, tá? E só isso, durante 5 minutos, já vai deixar a sua musculatura pronta para o dia de verdade, tá? O que mais? Espera aí, tem um monte de gente. Bom, teve uma coisa que é importante vocês saberem. Todo dia as pessoas perguntam, aquecimento vocal, como é que faz? Vibração de língua, certo? Ok. Vibra língua, vibra lábio. Agora vocês vão pensar o seguinte, vou ficar o dia inteiro falando, mas só que tem determinado momento que eu vou entrar para fazer um trabalho vocal de fato. Vamos imaginar que eu sou uma locutora, que às 4 horas da tarde eu vou fazer uma locução. O que eu faço? Você vai fazer o aquecimento vocal? Pode fazer, deve fazer, só que faz meia hora antes. Tá? Aconteceu uma vez, gente, de uma paciente me ligar e falar, Lu, eu tô com muita saliva na boca, tô salivando demais. E cada caso é um caso, tá? No caso dela, a gente descobriu que ela fazia os aquecimentos da manhã tranquilamente, só que ela fazia de novo os aquecimentos imediatamente antes de fazer a locução. Sabe o que acontecia? Ela enchia de líquido na boca, ela enchia de saliva na boca. Ou seja, a estimulação das glândulas salivares era tão enorme que ela ficava fazendo barulho de boca, tá? Acontecer. Então, isso foi uma coisa que realmente deu uma diferença absurda. Então, assim, não é todo mundo que tem isso, tá? Tem gente que realmente tem mais salivação por outros motivos. No caso dela, aconteceu. Então, eu aviso todo mundo que não deve fazer a vibração de língua ou exercícios de língua também logo antes de trabalhar com a voz, tá? Pensa nisso. Faz meia hora antes, aí se hidrata, bebe uma aguinha, faz a sua nebulização se for o caso, tudo antes, tá? E aí sim, começa a fazer o seu trabalho acontecer depois de meia hora, tá? Deixa as glândulas salivares se reorganizarem antes de você fazer o seu trabalho vocal acontecer, tá bem? O efeito colateral de você vibrar a língua diariamente primeiro, você ter uma boa performance vocal, tá? Segundo, você pensar que você de repente não vai falhar tanto. Gente, quantas vezes a gente vê pessoas que falam assim, Lu, eu estava fazendo no meio da locução, eu travei. Por exemplo, tinha que falar Avenida das Américas, né? No meio da locução. E eu ou então, sei lá, teve um dublador uma vez que falou assim, eu estou fazendo um trabalho de locução, onde eu sou o médico de como é o nome daqueles primeiros atendimentos, sabe? E aí ele tinha que falar assim, aumente o benzodiazepínico, né? Correndo, na emergência, na urgência, aumente o benzodiazepínico. Eu lembro que na época ele tirou uma foto do negócio, me mandou e falou assim, socorro! O que acontece, gente? São palavras que a gente não está acostumado a usar. Né? Então, primeiro, você tem que ler muito bem, ler em voz alta diariamente. Leia a bula de remédio e faz a vibração de língua. Você está mexendo com a musculatura toda da língua, né? Você está fazendo... Então, pensa, isso já vai me proporcionar a possibilidade de eu fazer um lá, sem mexer o queixo junto. Ra, tá vendo? Se eu fizer o lá, e fizer o ra, ra. Veja, a ponta da língua está mexendo sem o meu queixo. Os sons saem diferentes. Vejam o lápis. Lápis. Vamos dar mais autonomia para a musculatura da língua? Ao mesmo tempo, a voz fica menos embargada, fica menos cheia de líquido. Tá? Então, vale muito a pena a gente mexer com essa musculatura durante 5 minutos. Gente, veja, eu estou aqui enchendo os ouvidos de vocês para falar o quanto a vibração de língua é importante na vida de uma pessoa que usa a voz como instrumento de trabalho. É sem muito mistério. Dante, tenho feito bastante isso. Ler diariamente em voz alta é bem divertido. É isso. E é engraçado que a gente descobre quando a gente começa a ler alto que a gente não sabe ler, né? Aí depois a gente começa a ler em voz alta e tudo começa a ficar muito mais fácil. Então, é treino. Tudo é treino. Sabe? Não adianta a gente falar, não, eu simplesmente vou fazer. Você vai fazer até determinado momento. Chega uma hora que a conta chega, tá?
Desculpa, eu não trouxe água pra cá, tô longe da água. Então, olha só, se você não sabe vibrar a língua, vamos pensar no seguinte, vou fazer alguns exercícios com vocês pra gente pensar em começar a fazer a vibração de língua. Primeiro, estalar, tá? Então, a gente vai estalar a língua, pensa na pontinha e pensa no apoio lá em cima, ó. Deu? 10 movimentozinhos, tá? Depois, a gente vai fazer aqui, ó. Língua pra fora e pra dentro. Tá? Tá vendo que a pontinha tá firme? Muita gente faz assim, ó. Isso não. Isso é um outro movimento. Eu quero ponta de língua, tá? Então, é aqui. Pensa em fazer agora a lateral. Sem mexer o queixo. Sem mexer o queixo, tá? Pensa em cima e embaixo. Movimento preciso. Vocês estão vendo? Agora aqui, ó. Lá, 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 lé, 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 li, 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 ló, 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 lu, 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 lu. Para, pra, peré, 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 pré. Piri, 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 pri, poró, 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 pro, poro, 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 pro, puru, 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 pro. Tarará, tereré, tiriri, tororó, tururu. Devagarzinho, vocês vão colocando rarará, la, 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 rarará, la, 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 rarará. Daqui a pouco vira um certo? Mexam ponta da língua. Tem um exercício que eu gosto muito, que é pegar, sabe aqueles potinhos de, como é o nome daquilo? De xarope, tá? Põe o potinho de xarope aqui, põe um pouquinho de pó de gelatina de morango, alguma coisa cítrica. Você vai fazer, põe aqui na frente, põe a pontinha da língua lá dentro, mexe no céu da boca, põe da frente para trás, ó. Engole. Aí põe de novo. Você tá mexendo a ponta da língua. Estimula a ponta da língua. Tá? E aí você vai fazer o lá, 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 rarará, 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 da, da, da. É junto. Na, na, na. Vamos estimular a ponta da língua. Presta atenção na ponta da língua. Daqui a pouco você tá fazendo acontecer. Eu tô promovendo um benefício tão grande para minha voz com esses movimentos, tá? Eu facilito toda a mucosa, né? Toda a organização de movimentos de fato, para quando você estiver falando você não pensar, você aproveitar, tá bem? Na minha bio eu coloquei um resuminho disso, se vocês quiserem vão lá na minha bio e baixa, tá? Sobre vibração de língua, eu conto um pouquinho de caso dessa coisa de salivar demais. Eu acho que é importante a gente ter isso nas mangas, né? Eu acho importante a gente pensar em vibrar a língua todos os dias, aquecer a voz todos os dias, porque dessa forma a gente tem uma aptidão muscular absurda, certo? Então, gente, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que desde 1º de janeiro eu tô aqui quase que diariamente fazendo esse trabalho de aquecimento vocal com vocês, exatamente para vocês entenderem que é muito simples e muito fácil. Eu quero criar hábitos, né? Hábitos bons. E quando a gente cria esses hábitos, a gente sente uma falta danada, né? Quando a gente não faz. Ontem mesmo, eu estava vindo para cá, né? Viajando para cá, para o sul de Minas com meus pais. Não deu tempo de fazer. Eu estava dirigindo, não dava para fazer a live. Eu no carro fiz, né? Faço um movimento baixinho, estava com meus pais lá, daqui a pouco eu tô lá. No 7 e pouco da manhã, eu fazendo vibração de língua básico. E aí o que vocês podem fazer é dar uma cantada, tá? Dar uma cantadinha. Faz um atirei o pau no gato. Esse parabéns a você, louca, né? Mas enfim, vamos cantar parabéns a você então. Vocês veem? Vocês vão levar a voz e aí vocês vão dar ao mesmo tempo essa elasticidade para o que vocês precisam, tá? Salivar demais é o meu drama. Márcia, dá uma olhada se você está fazendo exercício demais antes de você falar, tá? Dá uma olhada, antes de mais nada, se você precisa de alguma coisa com relação à questão hormonal, tal, porque pode ser,
tá? As glândulas, né, podem ser estimuladas demais de alguma forma e pode ser fisicamente. Muitas vezes as pessoas fazem exercício demais antes de falar. Fez exercício demais, vai salivar muito, tá? Agora, se não for isso, tem que entender com o endócrino por que está acontecendo isso, tá bem? Não se automedica não, por favor. Ô, Ana Cecília, você é de Sul de Minas? Eu tô aqui em Gonçalves. Que lugar, né? Sou apaixonada por Minas. Apaixonada, apaixonada. Esse lugar aqui é incrível, gente. Nossa Senhora. Tô no sítio do meu tio. Então é isso. Eu acho que a gente ter bons hábitos, criar bons hábitos, é extremamente necessário para nossa vida, tá? Então, diariamente eu tô aqui e amanhã a gente vai aquecer junto a nossa voz, tá? Hoje a gente tá só aqui tagarelando, explicando para vocês que é importante, que é importante, que é importante, mas amanhã eu vou aquecer a voz com vocês dessa forma e mostrar um monte de exercícios de língua também, que eu acho que vale a pena a gente fazer diariamente, tá bom? Vai lá na minha bio e baixa esse arquivo de hoje. Vocês vão ver que tá gostosinho de vocês terem isso perto de vocês, tá? Um beijo enorme. Fiquem aqui com essa vista sensacional que eu vou mostrar pra vocês e amanhã a gente tá aqui de novo, tá? Um beijo, gente. Olha isso. Olha só. Olha a pedra do baú ali. Tem pedra do baú. Demais, né? E essa paz. Ai, é demais mesmo, né? Obrigada, gente. Ainda não fui, mas eu vou. Pode deixar que eu vou. Um beijo, Debs. Beijo, gente.